Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kilderson Senna e hoje eu trago um assunto que foi pedido por muitas pessoas no meu Facebook. Várias pessoas me mandou essa sugestão de assunto por e-mail. E assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então hoje eu venho trazer um assunto falando sobre autorizações, né? Que é aquela historinha de permissões de acesso. Pô, Kilderson, o que é isso? Eu não sei o que é autorização, não sei. Me explica como é que vai ser isso, tá? Eu explico sim. Pessoal, quando você vai trabalhar numa empresa, ou você... a empresa é dividida por alguns setores, né? Alguns departamentos, certo? E cada departamento tem suas permissões de acordo com o que cada um faz. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar um cara da produção e o cara da produção ter permissão de ir no financeiro e pegar dinheiro da empresa, abrigar a venda de dinheiro e poder fazer o que quiser com esse dinheiro, né? Não pode. Você tem regras que dizem muito bem o que cada cargo da sua empresa faz, né? As permissões de acesso é quase 99% isso que eu acabei de falar. Vão ter áreas no sistema que dependendo do nível de acesso do usuário, ele não vai poder acessar, tá? Porque tem regras para esse cara que eles vão poder dizer assim, cara, você vai poder acessar só área tal e área tal, certo? Então, permissão de acesso é isso, né? Acho que 99% dos sistemas que eu trabalho tem essas rotinas de controle de acesso, né? Autorização, certo? Bom, como o eFramework trabalha com essa parte de autorização, tá? Eu vou abrir aqui meu browser e eu tenho aqui esse camaradinha que é o guia falando sobre a parte de autorização no eFramework, tá? Vocês vão entrar aqui nessa parte de RBAC, que é o conceito, né? Que é a implementação que eles colocaram, foi em cima do RBAC. Aqui vocês têm um detalhamento bem mesmo mastigadinho de como funciona, tá? Vou dar uma abordagem aqui de como funciona, tá? E antes de mais nada, o RBAC do eFramework ele trabalha com dois tipos. Como ele fala aqui embaixo, ele trabalha com dois tipos de gerenciamento, né? É o PHP Manager, que ele vai colocar todas as suas regras dentro de um arquivo PHP, né, em formas de array. E nós temos o DB Manager, né, que é esse camarada aqui, que ele vai armazenar todas as suas regras dentro de tabelas no seu banco de dados, tá? Qual a diferença dos dois? Os dois trabalham da mesma forma, tá? Vocês vão utilizar os mesmos métodos, vão utilizar a mesma forma de trabalhar com eles, tá? A única diferença é que o PHP Manager, né, como ele escreve em arquivo, você pode fazer isso para rotinas básicas, rotinas não tão grandes, tá? Já o DB Manager, se você tiver já uma complexidade maior, tiver mais informações para gerenciar, é sugerido que seja utilizado o DB Manager. Bom, vamos fazer aqui um exemplo bem básico, tá? Vocês vão entender como funciona essa parte de autorização. Vamos fazer aqui um exemplo bem básico. Eu vou explicar para vocês como funciona essa parte de autorização. Antes de mais nada, gente, para a gente utilizar a parte de autorização no eFramework, nós temos que dizer qual a gente quer trabalhar, se é com o PHP Manager ou se é com o DB Manager, tá? Vamos utilizar os dois. Vocês vão ver que vai ser bem simples, tá? Primeiramente, vamos utilizar o PHP Manager, aquele que escreve em um arquivo PHP dentro do nosso projeto, tá? Eu vou pegar aqui, ó, dentro do nosso componente, tenho que adicionar, tenho que registrar esse componente. Vou copiar aqui e já vou colar no meu web.php. Eu vou colocar aqui debaixo de user, certo? Colei e aqui eu já estou dizendo que eu quero utilizar o Auth Manager PHP Manager, certo? Simples, tranquilo. Vou abrir aqui o meu controllers site controller, né? Tenho aqui aquele template padrão da instalação e vamos fazer o seguinte. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar três papéis, né, chamado role. São três papéis, são três cargos da sua empresa, vamos supor, que vão ser administrador, supervisor e operador. E cada um vai ter permissões específicas dentro dessa nossa aplicação. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada Auth Manager, tá? Como é que eu faço? Para quem já está acompanhando há muito tempo, já deve saber como faço para pegar esse componente, né? Basta vir aqui e fazer app Auth Manager tá aqui, só tem Auth Manager, pronto. Vou deixar só Auth para ficar menorzinho, tá? Então esse camaradinho aqui vai apontar para o meu componente Auth Manager, certo?
Vamos passar adiante, vamos criar esses três cargos, né, digamos assim. Mas aqui no eFramework, cargo é como se fosse papel. O papel da pessoa tal, o papel de fulano é esse, o papel de cicrano é esse, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vou criar uma variável admin, de administrador, e vou fazer auth manager, ou auth, né? Vai ser, eu vou chamar aqui um método chamado create role, certo? Role é papel, como eu acabei de falar. Não papel de papel ofício, papel maço, não, é papel. É o papel do fulano, certo? Eu vou criar aqui um role e vai chamar de administrador, certo? Isso aqui é um ID, tá, gente? Evitem colocar espaços ou letra maiúscula, acento. Isso aqui é um ID, certo? E vou criar aqui o supervisor. Vou criar aqui uma variável supervisor, que vai ser a mesma coisa que isso aqui. Vou chamar de supervisor. E vou criar um chamado operador, certo? Até aqui tranquilo, eu só fiz apenas colocar o meu papel dentro desses carinhos aqui, dessas minhas variáveis. Agora eu tenho que adicionar esses camaradas dentro do meu gerenciamento de autorização. Então o que eu faço? Auth, né? Sempre quero falar auth manager, mas auth, e boto o método add de adicionar, né? Bem simples. Vou adicionar o admin, vou adicionar o supervisor e vou adicionar o operador. O operador. Simples assim. Criamos os nossos papéis e estamos adicionando no nosso gerenciamento de autorização. Eu vou apenas entrar aqui no nosso navegador, que já está abertinho aqui, e vou atualizar a minha página. Olha só, ele deu um erro dizendo que ele não conseguiu escrever o arquivo dentro de RBAC itens, né? Ele não tem essa pasta, né? Ele não cria, então nós temos que criar essa pastinha aqui, ó, a nossa raiz. Eu vou criar aqui um novo diretório, chamar RBAC, certo? Feito isso, a gente vem aqui e atualiza e não deu nenhum tipo de erro. Ele já deve ter criado o arquivo que ele estava querendo criar. No caso, ele criou o arquivo itens.php. Olha só, ele já criou aqui os roles, né, os papéis que a gente acabou de configurar, certo? Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos criar 4 permissões. O que são 4 permissões? Vamos criar 4 ações que a gente quer controlar. 4 ações que a gente quer saber com que cada pessoa, cada role, né, execute no sistema, tá? Vamos criar o seguinte, vamos fazer o seguinte, view post, visualizar post, né? A gente chama o método aqui, ó, auth create permission, certo? Também é um alias, é um ID que temos que colocar aqui, então vou colocar post tracinho index, vou chamar assim, tá? Vou criar aqui agora o add post, é uma permissão de adicionar post, tá? Vou botar aqui, post create, vou colocar aqui o edit post para editar o post, e aqui eu vou chamar de edit, certo? E aqui eu vou colocar o delete post, é um CRUD, né? Para quem já matou a charada aí, é um CRUD, certo? Criei as minhas permissões, eu tenho que também adicioná-las no meu gerenciamento de autorização, né? Vou aqui auth add e coloco view post. Venho aqui também e boto o add post. Add post. Venho aqui e coloco edit post e venho aqui e coloco delete post. Beleza? Vamos atualizar aqui nossa página para ele executar isso aqui, certo? Então deu um erro. E olha só, ele já criou aqui os itens pertinentes às permissões. Tranquilo até aqui. Isso aqui vocês não precisam preocupar, gente. Isso aqui só quem vai trabalhar com esse arquivo é o próprio auth, né? O auth manager. Vocês não vão precisar mexer nesse arquivo aqui, tá? Eu tô mostrando para vocês verem como funciona por debaixo dos panos, tá? Pronto. A gente tem os papéis. Nós temos as permissões. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dizer o que cada um pode fazer, certo?
Pessoal, eu tô fazendo tudo dentro dessa action apenas a nível didático, tá? Lógico que a gente poderia fazer isso aqui de outras formas, tá? Mas o intuito aqui é mostrar como funciona, tá? Bom, nós vamos dizer agora o que cada um pode fazer, o que o administrador pode fazer, o que o supervisor pode fazer e o que o operador pode fazer, tá? Diante de todo esse cenário, nós sabemos que o administrador pode fazer tudo, né? Então a gente faz o seguinte, ó. Opa, perdão. Nós fazemos o seguinte, ó. Alf, a gente bota add tilde, certo? O que é o add tilde? É você colocar uma permissão para dentro de um role, tá? E também serve também para isso, tá? E o que a gente faz? Nós temos aqui o pai, né? O item pai, que vai ser aqui o admin. E o que eu quero que fique vinculado ao item admin, que é, por exemplo, view post, tá? E assim eu vou fazer para todos, ó. View post, add post, edit post e delete post. Dessa forma eu já estou dizendo que o meu administrador vai poder realizar essas seguintes essas ações aqui, certo? Bem simples. Vou fazer isso também para os outros papéis. Só que, por exemplo, o supervisor, add shield, vou botar aqui supervisor. O supervisor, eu quero que ele apenas possa adicionar, certo? Eu quero que ele possa editar e eu quero que ele possa visualizar. Ele não vai poder deletar, certo? E o nosso amigo operador, aqui add shield, e o nosso amigo operador, eu quero que ele simplesmente possa somente ver, certo? Então, essa forma aqui a gente mapeia o que cada cidadão pode fazer aqui, nesse caso, certo? Eu vou aqui entrar no Firefox, vou aqui atualizar. Beleza, não deu nenhum erro. E aqui nós temos tudo bonitinho, ó. Ele já mapeia tudo bonitinho aqui, tá? Então, dessa forma que está aqui, nós já temos o mapeamento das permissões de acesso, tá? Gente, o Alpha Manager ele trabalha em conjunto com a parte de autenticação do eFramework, tá? Eles trabalham em conjunto, tá? Então, para eu dizer, por exemplo, o usuário tal, o usuário Kilderson, o usuário Diego, o usuário Fernando, ele vai poder ter acesso, ele vai pertencer a grupo tal, e a partir daí o eFramework vai saber o que esse grupo, o que esse cidadão, o que o Fernando, o que o Kilderson vai poder fazer dentro do sistema. A única coisa que falta fazer é isso, e é muito simples, ó. A gente vem aqui e faz o seguinte, ó. Alpha, a gente dá um assign, certo? Os parâmetros do assign, vocês podem ver aqui na legenda, ele espera um role, né, que é o papel, e o user ID. O que é esse user ID? É exatamente o ID que vem lá do User Identity Interface, tá? Isso aí, pessoal, vocês podem ver no post do iacademy.com.br falando sobre a parte de autenticação, e vocês vão entender, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui que o admin, certo? Que o admin, perdão, que o usuário 1 vai pertencer ao grupo, ao role admin, certo? Então, vamos supor que o usuário 1 é o Kilderson, certo? O usuário 1 é o Kilderson, tá? E vamos aqui botar o usuário 2, que é o Fernando, por exemplo, vai ser supervisor, certo? E vamos fazer que o usuário 3, vou colocar aqui Maria, vai ser um operador, certo? E aqui sim ele já faz todo, de acordo com o cara que está autenticado, você já pode verificar se o cara tem permissão de efetuar tal ação, certo? É bem tranquilo, né? Vocês podem ver que tem um pouquinho de código porque tá tudo junto. Eu fiz tudo junto aqui para a gente entender o que funciona, mas praticamente vocês vão usar somente esses métodos aqui, somente essa forma de utilizar a parte de autorização, tá? Eu vou atualizar aqui a página, certo? Olha só, ele deu um erro, mas esse erro aqui é porque a gente está tentando criar tentando criar um item que já existe. Então, para a gente evitar esse erro, a gente limpa esse carinha aqui, ó. A gente limpa esse carinha, atualiza novamente e pronto, ele já fica
ele já dá um refresh, certo? Beleza, pessoal, então aqui do jeito que está aqui, a gente já pode fazer nossos testes, podemos brincar de saber se uma pessoa tem permissão ou não. Para isso, para tal, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou criar aqui uma action, public function action, vou botar aqui test permission, certo? Essa action vai esperar um parâmetro chamado user ID, certo? Nós vamos informar o ID do usuário, o ID1, o ID2, o ID3, e ele vai dizer quais permissões que ele tem. Certo? Bem simples, bem simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada alpha, que ele vai receber exatamente o alpha manager. Pronto. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui vou fazer ele imprimir um parágrafo. Certo? Um parágrafo. Vou fazer o seguinte: view post. E aqui eu vou colocar alpha manager. Olha só o método que a gente usa. Existem duas formas de fazer isso aqui, tá? Como eu não tenho uma autenticação implementada aqui nessa aplicação, eu vou fazer o modo braçal, né? Digamos assim, que é alpha e tem um método chamado check access. Olha só que intuitivo, né? Eu vou checar o acesso de alguém, tá? Vocês podem ver na legenda que ele espera o user ID, né? Ele espera o user ID e espera o nome da permissão que você quer testar se o cidadão que está tentando entrar aí pode executar, certo? Aqui o user ID a gente vai colocar exatamente o parâmetro que vem pelo URL, certo? E aqui, nesse caso aqui, o view post, a gente tem que pegar exatamente esse cara aqui, ó, post index, certo? Vou duplicar essa linha e vou colocar aqui agora o outro que é o create post. Create post é o create, vou duplicar a linha e vai ser agora o próximo, o update, né? O edit, né? Edit post. E aqui é post edit. E por último temos o delete. É post delete. Certo? Esse carinha retorna um booleano, certo? Ou seja, aqui ele vai imprimir 1 se o cara tiver permissão e ele vai botar vazio se não tiver, né? Que é o true ou false. Como eu estou imprimindo aqui, convertendo para string, ele vai se comportar dessa forma. Então vamos testar já esse camaradinho aqui, né? Vamos aqui acessar. Vou botar aqui parâmetro R, né? Que não habilitei as URLs amigáveis. Eu já tenho aqui test permission. Vamos colocar user ID 1, por exemplo. Vamos dar um enter. E olha só que maravilha, olha só. Quem é o usuário 1? Vamos voltar aqui. O usuário 1 é o Kilderson e ele é administrador. Ele pode fazer tudo no sistema. Então, ele botou 1, colocou 1 em todos. Olha que maravilha. Beleza, vamos testar o usuário 2. Olha só, o usuário 2 é o usuário Fernando. E ele é supervisor, então ele não pode deletar, não é? Como a gente configurou aqui, ó. E olha só o deletar, ele tá falso, ó. Tanto que ele não colocou a informação. Vamos colocar então o usuário 3. Olha só, o usuário 3, ele é a Maria, né? E é operadora. Então o operador não pode fazer deleção, nem adição e nem criação, só pode visualizar o post. Então, vocês podem ver que foi simples, em questão de minutos conseguimos implementar essa parte de configuração, essa parte de autorização, perdão. E só com isso aqui já dá para você, como dizem, eu coloquei você debaixo do gol, você vai apenas chutar e fazer o Google. A matéria-prima já está na sua mão, certo? A única diferença que ainda vai ser muito mais fácil para você é que quando você tiver uma autenticação implementada, ao invés de você chamar auth check access, você pode chamar assim se você quiser também, você vai chamar o componente user e você vai fazer o método can. E você chama, por exemplo, post index. Porque esse método ele já verifica o usuário, o ID do usuário que está autenticado. Então não precisa você informar o ID. Então basta com isso aqui, você já consegue testar se o cara tem permissão de fazer uma coisa ou não. Beleza? Bem simples, pessoal. Você pode ver que foi muito simples configurar a parte de autorização. Muitos frameworks por aí é muito enrolado essa parte de autorização. E eles já conversam com a autenticação, que é realmente uma coisa que torna muito mais fácil o nosso trabalho. Então, ele criou aqui também a tabela de assignments, que é exatamente quem faz o que, certo? Então aqui é bem tranquilo, criou um arquivo bem bonitinho
legível, na verdade, também. Então, esses arquivos você não mexe, tá? Esses arquivos vão ficando aqui e você não precisa mexer, tá? E qual a grande diferença de usar o DB Manager? O DB Manager é a mesma coisa. Eu vou aqui, por exemplo, trocar para DB Manager, certo? Ele vai apitar um erro lá, com certeza ele vai apitar um erro. Ó. Vou atualizar aqui. Ó, ele vai dar um erro porque eu não tenho as tabelas que ele precisa para trabalhar. Kilderson, então tenho que criar essas tabelas, tenho que configurar colunas, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, meu amigo, não precisa disso. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada migrations, coisa da última aula que a gente teve, que já faz esse trabalho pra gente, né? Então vamos aqui no nosso DB Manager e ele já tem aqui as migrações prontinhas. Não precisa você mexer com o banco. Olha só que facilidade, né? Eu vou copiar aqui esse comando, tá? Eu vou copiar aqui esse comando. Para quem viu a aula passada, a última aula, já sabe, isso aqui já tá craque. Então eu vou apenas colar o comando. Eu vou colocar isso aqui só para garantir que dá algum problema. A única diferença aqui, vocês já sabem que o migrate ele vai executar as migrações que está dentro da pasta migrations. Mas quando eu coloco esse parâmetro migration path, ele vai executar de um determinado diretório. No caso aqui, ele vai dentro do core do i RBAC migrations, tá? Se você for lá vendo dentro do framework, vai ter as migrações prontinhas lá. Vou dar um enter e ele vai perguntar, ó, você quer executar essas migrações? Eu dou um yes. Opa, deu um errinho aqui. Ah, tá, perdão. Como eu estou usando uma aplicação de console, ele precisa que eu coloque isso também aqui no meu config console, certo? Essa configuração aqui, esse console, é para justamente aplicações de console. Como eu estou usando uma console, né, preciso configurar. Então vamos lá, de novo, vou dar um migrate, vou dar um yes e pronto, deu tudo certinho, ó. Criou as tabelinhas, tudo bonitinho. Como eu estou usando aqui a aplicação lá da migração, eu vou abrir aqui localhost. Deixa eu botar aqui esse camarada aqui pertinho. Pronto. E ele criou aqui umas tabelas chamado auth assignment, auth item child e auth rule, né? E vocês podem ver, ó, por enquanto não tem nada, porque eu não executei, mas quando eu vier aqui e atualizar a minha página, ó, ele já criou. Aqui ele não criou ainda, né? Porque eu tô em outra rota, né? Tô em outro. Mas agora sim ele criou. Se eu for atualizar aqui, olha só que maravilha, certo? Em alguns segundos já troquei a forma de controlar as minhas autorizações do sistema, né? Muito fácil, muito massa, né, gente? Isso enche os olhos de quem tá vendo, com certeza de quem ainda não viu essa parte de autorização e tá querendo muito aprender, certo? E para finalizar, gente, né? Mostrei como funciona, mostrei a prática bem simples. E eu quero mostrar aqui para vocês um sistema que eu trabalhei, que olha como eu faço. Eu tenho um controle de grupos de usuário, certo? Um cadastro de grupos de usuário. Eu digo o nome do grupo de usuário, que é o role, certo? Lá do RBAC. E aqui eu digo, ó, esse cara pode cadastrar cliente, pode excluir cliente, pode cadastrar loja, pode cadastrar fornecedor, esse aqui não pode e tal. Isso é um mapeio de acordo com a necessidade da minha aplicação, certo? Eu faço o que eu quiser aqui, é um mundo isso aqui, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, desce aí, rola a página aí e clique em inscrever. Dá um joinha no vídeo para ajudar o nosso canal. E se você está vendo por dispositivo móvel, ativa aquele sininho para toda vez que tiver vídeo novo você receber a notificação no seu e-mail, no seu celular, tá bom? Um forte abraço para vocês, bons estudos e espero ter ajudado. Valeu!